Olá pessoal, meu nome é Rogers. Hoje vamos trabalhar aqui com outra aplicação, né, na nossa calculadora. Eu vou para a caixinha hoje vetor aqui, né? Então, essa caixinha tem algumas operações, né, da nossa álgebra vetorial. E eu vou mostrar, né, gente, que se quiserem um ângulo entre dois vetores, né, aqui eu vou chamar o vetor de E para M. M é um pontinho que não está definido, está sem nome aqui, né, no meio desse alinhamento BC. Então, ponto E aqui, ponto M mais ou menos no meio do alinhamento BC. E vou chamar esse outro alinhamento, tá certo? Então, o que eu quero? A partir das coordenadas desses três pontos, né, determinar o ângulo entre esses dois alinhamentos. E para M e E para C, tá certo? Isso é muito útil para quem faz divisão de áreas, né? Então, teria que, para obter esse ângulo aqui, fazer a diferença de calcular o azimuth, calcular outro, depois calcular a diferença entre azimuths para obter esse ângulo aqui, né? Se a gente já tem as coordenadas finais, né, vamos ver que a 991 fornece uma outra opção para a gente, que é essa função ângulo aqui, ó. Então, catálogo, vetor, cálculos vetor tem uma função ângulo aqui, ó. Joia? Só que tem que entrar com ela do modo adequado para que vocês obtenham um ângulo certinho, senão vai dar problema. A primeira coisa, pessoal, é vocês definirem esses três vetores, né? Então, na classe você tem vetor A, B, C, D, né, e vetor resposta. Então, para a gente não se confundir, o meu vetor A vai ser o meu ponto E, tá certo? O meu vetor B vai ser o vetor M, aqui em cima. E o vetor C vai ser o próprio vetor C aqui, joia? Então, a primeira coisa é eu entrar, dar um enter aqui dentro e digitar o valor, ó. 1286,5233, 1191,39. Eu já fiz isso, tá certo? Aí eu volto, né? E vou, botão Tools, defino o meu vetor B, né, que é o vetor N, posso editar aqui ou digitar novamente, né, 1887,6557 e 1582,8817. E por último, né, Tools, defino o meu vetor C, né, 2010,6623 e 1349,9385, tá certo? Então, como é que a gente vai entrar agora na calculadora para o ângulo fornecer, o ângulo respondido pela calculadora dar certinho, né? E no catálogo, vetor, né? Vou na minha função ângulo, que é a que eu quero encontrar, né? Que é o que eu quero encontrar. E agora eu vou digitar assim, ó. Esse vetor M menos o vetor E. E aí, ponto e vírgula, esse vetor menos o outro, né? Então, na realidade, aqui são os dois alinhamentos, né? O ponto e vírgula, ele define um alinhamento, ele separa um alinhamento do outro na calculadora. Então, vamos entender aqui. Ângulo, né? Vou lá no catálogo, busco, né? Primeiro é o meu vetor P, né? Que na realidade seria o vetor M, menos o vetor E, que é o vetor A. Joia? Então, esse aqui, essa diferença define o primeiro alinhamento, que é o vetor EM. E aí, introduzo o ponto e vírgula para separar do outro vetor. Agora, eu vou digitar vetor C menos vetor M. Vetor C menos vetor M, que é o meu menos vetor A, desculpe, né? Eu falei vetor M antes. Agora tá certo, o vetor A, o meu vetor E, que na realidade é a origem. Agora sim. Fecho o meu parêntese, ó. E aqui está o meu ângulo, 20,72, está no formato decimal, para passar para sexagesimal. Uso o botão Format. E está ali o nosso ângulo, ó, 20, 43, 26,21. Deve ter dado essa diferença aqui, né, pessoal? Quando eu extrair as coordenadas, eu coloquei o pontinho um pouco por lado, né? Ou extraí ele na hora de fazer a identificação do ponto. Não exatamente o ponto de interesse, né? Então aqui tem uma diferença de 2 segundos. Depois faço o teste de vocês e vocês vão ver que vai fechar exatamente as contas, tá bom?